Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor, dando sequência à aula, né? Já falamos dos primeiros textos da terceira lição, que tem como título 70 Semanas de Daniel. Adentraremos agora o terceiro texto, que tem como título uma análise das 70 semanas, conforme o capítulo 9, versículo 24 ao 27. O versículo-chave é o versículo 24, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 70 semanas estão determinadas, terão seu fiel cumprimento, pois são determinadas por Deus. Este versículo encerra 6 fatos que estão preditos para acontecer a Israel durante as 70 semanas ou 490 anos do seu povo. São eles: primeiro, cessar a transgressão; segundo, dar fim aos pecados; terceiro, expiar a iniquidade; quarto, trazer a justiça eterna; quinto, selar a visão e a profecia; sexta promessa, né? Sexta sentença, diz como tema ungir o Santíssimo. Para que estes 6 fatos ocorram, é necessário que Cristo venha à Terra pela segunda vez e que Israel seja restaurado e convertido. Então, o versículo 24, que é a chave do que é necessário que Israel entenda como aquilo que Deus vai fazer na sua nação após o cumprimento das 70 semanas, elas são ocorridas não antes do arrebatamento da igreja e não antes da vinda de Cristo em glória. Então, para que os 6 fatos preditos ocorram no versículo 24 aqui do capítulo 9, a vinda de Cristo terá que acontecer, né, a segunda fase da segunda vinda e a conversão geral de Israel. Amém, meus irmãos? Então, esse versículo só terá cumprimento por ocasião da segunda fase da segunda vinda, quando Cristo vem em glória. E nesta ocasião haverá conversão de toda a nação de Israel neste acontecimento. Agora vejamos também, observemos aquilo que está no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então a gente já sabe, irmão, que esse versículo fala da tríplice divisão das 70 semanas. Primeiro vem 7, que é o prazo para a reconstrução dos muros do templo, começa no ano 444. E a segunda fase, que é as 62 semanas, conclui com a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Leamos agora o versículo 26 do capítulo 9 de Daniel. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as asolações. Sabemos que após a segunda etapa das 70 semanas de Daniel, ou seja, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na 69ª semana, quando ela conclui, acontece o que está escrito aqui no versículo 26, quando ele fala que será cortado o Messias, ou seja, Jesus haverá de ser crucificado e morto. Jesus entra no domingo, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um burrinho. Finda-se a 69ª semana. Naquela mesma semana que começa no domingo, ou seja, na sexta-feira, Jesus é crucificado. Jesus ele deu a sua vida para nos trazer salvação. E o texto continua dizendo, mas não para si mesmo, né? Sabemos que Jesus ele se entregou e
Foi algo voluntário. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esta referência acerca deste príncipe nem é o anticristo e nem é Jesus, o Messias. É uma referência a Tito, pois nós sabemos que no ano 70 da era cristã, com as revoltas de Israel contra o Império Romano, Tito, o imperador, entrou com um grande exército, destruiu o templo, destruiu a cidade, destruiu os muros de Jerusalém e espalhou os judeus por todo o Império Romano. E isso cumpre-se essa promessa que diz que o povo do príncipe, isso é uma referência aos romanos, que há de vir destruir a cidade e o santuário. E o seu fim, aqui está relacionado ao fim da cidade de Jerusalém, né? Será com a inundação. Isto fala da irresistível e esmagadora destruição que Tito produziu sobre a cidade de Jerusalém. E o texto continua dizendo, e até o fim haverá guerra. Ou seja, este termo, e até o fim haverá guerra, fala do início da dispensação da graça. A primeira dispensação, a dispensação da inocência. A segunda, a consciência. A terceira, governos humanos. Quarta, a patriarcal. A quinta, dispensação da lei. E a sexta dispensação é a da graça. Ou seja, esse termo aqui, até o fim haverá guerra, fala da dispensação da graça, ou era da igreja, que só terá fim por ocasião do arrebatamento da igreja, quando Cristo vem nas nuvens para arrebatar, para raptar os salvos da terra, fato este determinante para o início da 70ª semana, ou seja, a última semana das 70 semanas de Daniel. Amém, meus irmãos? Então, é importantíssimo os irmãos entenderem esses fatos concernente ao estudo do versículo 24, 25, 26 de Daniel. Mas adentraremos o texto quarto, o último texto, que tem como título uma análise das 70 semanas. O quarto texto, eu estou entrando aqui no quarto texto, página 79, e o versículo é o versículo 27 do capítulo 9, que diz: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui esse texto bíblico é o texto bíblico que nos mostra a 70ª semana, ou seja, a última semana das 70 semanas. Sabemos que a segunda etapa, quando Jesus entra em Jerusalém, a 69ª, existe um intervalo de tempo que só terá início após o arrebatamento da igreja, quando inicia a última semana, que é exatamente o período da grande tribulação, que dura 7 anos. O texto fala sobre a aliança que o anticristo fará com Israel, e essa aliança será no início do período da grande tribulação, né, dos 7 anos, e essa aliança será estabelecida entre Israel e o anticristo, e uma das razões pelas quais Israel fará esta aliança com o anticristo é que o governo do anticristo, a coalização de reis ou países ou a confederação de blocos econômicos que apoiarão o anticristo no período da grande tribulação, a figura do anticristo vai dar a Israel a autonomia para construir o templo, onde hoje é a mesquita de Omar, ou no topo da rocha, onde antes se encontrava o templo erguido por Salomão. Então, Gog e Magog, capítulo 38 e 39 de Ezequiel, fala de uma investida que os reis do Oriente farão contra Israel, liderada pela Rússia. Essa investida entre os povos muçulmanos e liderado pela Rússia fará com que Israel ele seja totalmente cercado, mas quem vai socorrer Israel é o anticristo. A confederação do bloco do anticristo é oposta àquela do capítulo 38 e 39 de Ezequiel do Gog e Magog, e com esse livramento, dentro da permissão de Deus, o Israel fará uma aliança com o anticristo, né? Fará uma aliança com o anticristo,
e fará com que Israel construa o templo ali, onde agora é a mesquita de Omar. Vamos fazer algumas análises do versículo 27, é importante que os irmãos entendam isso. Primeiro, o anticristo no início da grande tribulação fará uma aliança com Israel. Segundo, na metade desta aliança, Israel romperá a aliança com o anticristo por quais razões? Primeira e principal razão é que o anticristo colocará uma abominação dentro do templo, como que uma figura ou uma imagem, obrigando os judeus a adorarem aquela imagem, e aquela imagem é uma representação do próprio anticristo. Israel não aceita essa condição, e a Bíblia fala que Israel rompe com o anticristo na metade da grande tribulação, e as últimas 42 meses, ou 3 anos e meio do período final da grande tribulação, será para Israel um período de grande aflição e grande angústia. É importante, irmãos, entenderem isso. Aqui o fim a terceira e a quarta aula, a terceira e o quarto texto, né, o terceiro e o quarto texto, e põe um fim à terceira aula, que teve como título e tema as 70 semanas de Daniel. Foi algo resumido, sucinto, mas acredito que o conteúdo dele tem tudo aquilo que os irmãos precisam para fazer uma boa aula e uma boa prova. Eu agradeço a compreensão dos irmãos e peço que os irmãos leiam todo o vídeo e também estudem a lição para que possam fazer a prova.